O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIAP+, no mundo. Sim, essa informação não está errada, nem muito menos ultrapassada, infelizmente. A gente fala isso há anos e isso ainda não é coisa do passado. E as pessoas que mais sofrem com esse tipo de extermínio são aquelas representadas pela letra T da sigla LGBTQIAP+. É a população trans e travesti do país, que curiosamente também é o país que mais consome conteúdo adulto, ou seja, conteúdo pornográfico, de pessoas trans e travestis no mundo. O que é bem contraditório, mas é real. Aqui no Brasil, a expectativa de vida de pessoas trans e travestis é de apenas 33 anos. E isso, entre outras coisas, é por causa do preconceito que agride, humilha e mata todos os dias pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, intersexo e pessoas que transitam entre os gêneros e as diversas outras demonstrações de orientação, identidade e expressões de gênero no país. Já passou da hora da gente discutir e colocar em prática formas de acabar com o preconceito e a violência contra a comunidade LGBTQIAP+, aqui no Brasil. Afinal de contas, ninguém deve sofrer humilhação ou qualquer outro tipo de violência e muito menos perder a vida por ser quem é. E nesse episódio de hoje do Desteoriza, a gente vai conversar sobre diversidade e entender quais as principais formas de contribuir na luta a favor das vidas e dos direitos LGBTQIAP+. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE. Vou me audiodescrever aqui para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos cacheados, cachos bem pequenininhos, da cor castanha. Eu uso óculos, um óculos com uma lente meio quadradinha, arredondada nas pontas. Estou usando um vestido azul, estampado com corações brancos. E quem vai me ajudar aqui a desteorizar diversidade são duas pessoas muito legais que a gente convidou aqui para esse episódio. A primeira delas é Manuela Alves. Bem-vinda, Manuela. Obrigada, Laís. Queria agradecer, né, e parabenizar todo o pessoal do Desteoriza pela missão essencial que desenvolvem, né, com os temas tão disruptivos apresentados nesse podcast. Meu nome é Manuela Alves, como você já disse, eu sou professora universitária, sou advogada de formação, sou mulher negra, lésbica, nordestina e a minha autodescrição é de uma mulher negra, de cabelo black, uma verdadeira coroa linda na cabeça. Eu gosto de usar argolas, né? Nesse momento eu tô com argolas prateadas e uma camisa florida e um tecido africano. Eu sempre gosto de usar para fazer alusão a essa ancestralidade que me protege e me acompanha. E eu queria, desde já, agradecer o convite e dizer da enorme satisfação de dividir a bancada de alguém da magnitude de Daniel. E eu tenho certeza que esse debate vai ser massa. Daniel, que Manuela acabou de mencionar, é o nosso outro convidado, Daniel Coelho. Bem-vindo, Daniel. Já te agradeço também pela presença aqui no podcast. Se apresenta pra gente. Obrigado pelo convite e também parabenizar, né, o podcast, muito importante. Eu sou Daniel, como foi falado, eu sou psicólogo, sou pesquisador, faço parte do Núcleo Feminista de Pesquisa em Gênero e Masculinidades do GEMA, da UFPE. Também faço parte de uma articulação regional aqui de Pernambuco de psicólogas trans, sou uma pessoa transmasculina e vou me autodescrever, né? Eu sou um homem branco, tenho barba, um pouco rala, tô usando um óculos marrom, meu cabelo é um cabelo cacheado com os cachos mais longos, tô usando uma camisa xadrez verde, azul e branca. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceito o convite e estarem aqui batendo esse papo com a gente. E antes da gente começar, eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir o Desteoriza nas redes sociais, é @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também te convidar para aproveitar que você está aí na página do seu tocador de podcast favorito, apertar um botão em cima assim, seguir, que tem perto do nome Desteoriza, para você seguir o Desteoriza
Teoriza, além das redes sociais, nos tocadores de podcast. E toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você receber uma notificação desse conteúdo, já ficar por dentro de tudo que a gente está publicando, beleza? Bom, vamos começar o nosso papo. Eu queria iniciar do começo, digamos assim, né? Queria que a gente conversasse um pouco. A gente fala muito sobre essa questão, diversidade sexual e de gênero. E ainda existe, infelizmente, um certo tabu quando a gente fala sobre diversidade sexual, né? As pessoas tendem a achar que a gente está falando sobre sexo propriamente dito. Então, essa coisa de, não é para abordar esse assunto nas escolas, não é para falar sobre isso com criança, enfim. Queria que a gente trouxesse, né, essa visão de vocês. O que é que a gente entende, né, de uma forma simples, o que é que a gente entende como diversidade sexual, diversidade de gênero, Manuel? Então, Laís, na verdade, sendo bem simples, porque eu acho que a gente tem problematizado muito, né, algo que me parece bem simples, a diversidade sexual, né, é as nossas diversas formas de ser no mundo e de nos manifestarmos. A gente tem essa diversidade sexual traduzida por diferentes orientações sexuais, diferentes identidades de gênero, e a gente não tem caixinhas fechadas, mas a gente tem, né, diversas formas de ser. E acho que quando a gente trabalha num Estado democrático de direito, onde a gente preza pela liberdade de ser o que é, acho que falar de diversidade sexual é principalmente falar sobre a autonomia dos nossos corpos, é principalmente falar sobre respeito às nossas vontades e é principalmente garantir o nosso direito de nos relacionarmos com quem quisermos, buscando aprender mais sobre o nosso corpo e sobre o nosso prazer, principalmente. Conhecer o próprio corpo é algo que, por exemplo, é muito incentivado por homens e pouco por mulheres. Nós não somos incentivadas a conhecer o nosso corpo desde o começo, né, dos primeiros anos. Diversidade sexual é aprender mais sobre o nosso corpo, é aprender mais sobre as formas de sentir prazer e, principalmente, quebrar paradigmas que acabam nos limitando, especialmente para nós mulheres, e aí eu estou falando principalmente desse lugar de fala, principalmente que acabam nos limitando e fazendo com que o sexo seja, de fato, objeto de prazer nosso, meio de prazer nosso, e não para atender anseios sociais. Acho que é um pouco disso. E nem para atender essa ideia de que a mulher está para servir o homem nos diversos aspectos, né? Tanto de cuidado com a casa, cuidado com os filhos, mas também como um objeto de atender sexualmente o homem. E aí, ultrapassada bem essa ideia, né? A gente ultrapassar essa ideia de que a mulher também é um sujeito que sente prazer, né? É uma mulher que é um sujeito que tem direito a sentir prazer. E uma ideia muito massa que a gente precisa desconstruir, que é muito forte, não massa, mas que é muito forte, é a ideia de que sexo é para procriar e pronto, né? E a gente precisa entender sexo para além disso. Na verdade, a gente pode visar o sexo para procriar como um caminho, mas não como um fim único. Senão a gente acaba sendo excludente e acaba se limitando dentro das várias possibilidades que uma imersão na nossa diversidade sexual e diversidade de gênero pode nos proporcionar. Acho que diversidade sexual é aquela coisa que expande a ideia de que a mulher só pode sentir prazer se relacionando afetivo e sexualmente com o homem, e o homem só pode sentir prazer se relacionando afetivo e sexualmente com mulher. Acho que é isso, né, Daniel? E aí, eu queria que você falasse um pouco o que é que você acha sobre isso, se eu entendi certo, se é isso mesmo, e já emendar, se puder, porque existe uma diferença entre diversidade sexual e identidade de gênero. Eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho sobre isso. Tá, eu acho que Manuela ela respondeu super bem, né? Porque a gente fala de diversidade sexual e de gênero é apontar para a pluralidade dos nossos corpos, né? De entender que existe algo que vai muito além dessas caixinhas que são colocadas quando a gente nasce. Eu acho que a palavra, inclusive, diversidade aponta para uma possibilidade para além da heterossexualidade e da cisgeneridade. Entender que a gente pode se relacionar, é isso. Eu acho que não vou nem ficar me alongando tanto, que a Manuela ela arrasou aí. Se relacionar com quem a gente quiser, nosso corpo, a gente pode explorar ele da forma como a gente quiser, tanto em relação ao sexo mesmo, mas também em diversidade de gênero, a gente se explorar, a gente se experimentar pelos gêneros que, enfim, estão aí, que a gente existe, que a gente pode inventar também. E falando sobre isso, né, sobre identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero também, né, começando inicialmente com a questão da orientação sexual. Orientação sexual é isso, é com quem a gente, é para quem o nosso desejo está direcionado.
para quem nosso afeto está direcionado, né? A gente fala sobre desejo, mas também tem um afeto. É onde está direcionado nosso afeto e desejo aí. Por exemplo, né? A gente fala da heterossexualidade, que atualmente é colocada como essa norma. Infelizmente ainda existe isso, né? Que é a heteronorma, que diz que essa heteronorma diz que o correto, bem entre aspas, né? Seria um homem, e aí vou botar, já nomear, né? Um homem cis se relacionar com uma mulher cis. A gente vive numa sociedade onde isso é a norma, onde isso diz que é o correto, né? Mas é para além disso. A gente deve se explorar e a gente, enfim, existe para além dessa caixinha. E eu acho que quando a gente fala da diversidade sexual, aponta para isso. Então, a orientação sexual é isso, é para onde está indo nosso desejo. Se nosso desejo, se sou um homem, independente de cis ou trans, enfim, se sou um homem e sinto atração por mulheres, eu teoricamente entraria nessa caixinha da heterossexualidade. Se eu sou um homem e sinto atração por outros homens apenas, eu estaria nessa caixinha da homossexualidade, né? E se eu sou um homem e me relaciono, e me sinto atração, eu sinto desejo por homens, mulheres, pessoas não binárias, enfim, eu seria um homem bissexual. Tanto serve para as mulheres também, né? Mulheres que se relacionam com mulheres são mulheres lésbicas, e mulheres que se relacionam com homens heterossexuais e mulheres que se relacionam com os gêneros de forma plural seria bissexual. Então isso seria a orientação sexual. Identidade de gênero é justamente essa questão do gênero em si. Falando também dessa questão da norma, e eu vou nomear enquanto cisnorma, que diz que quando a gente nasce, assim que a gente nasce, a primeira coisa, na verdade, antes de nascer, né? Antes de nascer, a mãe vai lá, já usando essa cisnorma, né? Vai fazer a ultrassom, e aí se o bebezinho tiver um pênis, já diz que é homem. E aí já faz todo o enxoval pautado nisso. É azul, é carrinho, é pensando tudo a partir daquela ultrassom, a partir daquele genital. E aí a cisnorma diz que é isso, né? Que você nasce com um pênis, então você deveria ser homem. Se você nasce com a vagina, você deveria ser mulher. Mas o gênero, ele tá para além disso, tá para além do órgão sexual, que é algo que a gente tá discutindo e tá lutando cada vez mais por isso. Então, o gênero é como a gente se identifica, seja como homem, seja como mulher, seja como travesti, seja como um transmasculino, seja como uma pessoa não binária. É a forma como a gente se identifica em relação ao nosso gênero, que não tem nada a ver com nossa orientação sexual, porque E é que isso, não tem nada a ver com o órgão sexual também, né? Porque muito menos, é isso. um pênis e não se identificar como homem. Pode ter uma vagina e não se identificar como mulher. Exatamente. Eu posso ser um homem com vagina, pode ser uma mulher com um pênis. Então, assim, o órgão sexual já caiu por terra nessa definição de que existe um gênero por causa dele. Ele não define gênero nenhum de ninguém. E é isso, a identidade de gênero também não define orientação sexual de ninguém, porque eu posso ser um homem com vagina, posso ser um homem trans e me relacionar com homens cis, por exemplo. E isso não me deixa ser menos homem ou mais homem, ou enfim, deixar de ser trans por causa disso. Não é sobre isso. E expressão de gênero é como a gente expressa nosso gênero, né? Atualmente existe ainda nessa caixinha do que é jeito de homem de se vestir, jeito de mulher de se vestir, mas é para além disso, é como a gente expressa, como a gente quer mostrar quem a gente é, a partir desses arcabouços de roupa, de maquiagem, de brinco, de, enfim, modo de se vestir, modo de se colocar no mundo. Eu tenho uma colinha aqui, Daniel, que eu preparei, porque Certo. para não falar besteira, eu preparei uma colinha aqui baseada numa cartilha do Núcleo LGBT da Universidade Federal, que é essa questão da orientação sexual, afetivo-sexual, tá ligada a quem o nosso desejo, tanto afetivo quanto sexual, está destinado, digamos assim, né? Isso. Então, de acordo com essa norma, digamos assim, ela pode ser heterossexual, quando sua atração, esse seu desejo se destina à pessoa do sexo oposto, posso dizer isso assim, né? Então, mulher sente desejo e A gente atração por pode, homem, em vez de é colocar o isso. sexo oposto, a gente pode botar o gênero oposto, que eu acho que amplia Gênero muito oposto, mais. Quando a gente ótimo, fala de sexo, volta para certo. o órgão sexual. E homossexual, quando se destina às pessoas do mesmo Isso. gênero. Bissexual, quando se destina tanto às pessoas do mesmo gênero quanto do gênero oposto. E assexual, quando você não tem nenhuma atração por ninguém, então é assexual. E pansexual são pessoas que se relacionam de forma afetivo-sexual com todos os gêneros, que vão muito além de masculino e feminino e etc. E aí, seguindo aqui, para a identidade de gênero, né? Então, a identidade de gênero ela pode ser cisgênero, quando a pessoa se identifica com o gênero que é atribuído a ela no nascimento. Então, eu, Laís, sou uma pessoa que quando eu nasci, me atribuíram um gênero feminino, e eu me identifico com esse gênero. Então, eu sou uma pessoa que tem uma identidade de gênero cisgênera. Ela pode ser transgênera, que são pessoas que não se identificam com a identidade de gênero que foi atribuída a ela no nascimento. Então, ela se identifica com outro gênero diferente, então ela é uma pessoa transgênera. Tem uma identidade de gênero que era não binária,
binária, que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. E aí essa coisa de que não se reconhece nessa coisa da binaridade, né? Dessa que é voltada sempre para esse bi, né? Que esse prefixo significa dois, nem do gênero feminino, nem do gênero masculino. E aí a expressão de gênero é exatamente como o Daniel falou, é como a pessoa se apresenta para o mundo, né? Como é que ela se apresenta, como ela se expressa. Por isso o nome expressão de gênero, como é que ela expressa o seu gênero. E aí pode ser uma expressão de gênero masculina, feminina, andrógena, ainda se usa esse termo. Então, eu acredito aqui, eu tô supondo, tá? Que Certo. esse lugar do andrógeno seria justamente nesse lugar do se vestir, nesse campo mais que mistura o masculino e o feminino. É mais nesse lugar da expressão de gênero mesmo, não é uma identidade de gênero. Certo, seria na ideia de expressão de gênero mesmo, né? Essa Que coisa é como a gente se expressa para o mundo, que é como cada pessoa se expressa para o mundo, expressa a sua identidade de gênero que melhor lhe compete, digamos assim, né? Como ela se enxerga. Só para exemplificar, por exemplo, uma mulher cis pode se expressar de forma, nesse lugar do andrógeno, como você está falando, né? Que não utiliza marcadores nem masculinos nem femininos, ou então faz uma mescla disso. Então, vai para além mesmo do gênero. Que é um pouco dessa coisa do cabelo grande, cabelo grande é coisa de mulher, e cabelo curto é coisa de homem, vestido é coisa de mulher, enfim, calça é coisa de homem. Você pode se expressar da maneira que você quiser, né? Enfim, que é um pouco disso que Manuela falou no começo, né? Da gente se expressar e ser livre para sermos quem somos, né? Para expressar esse nosso gênero da maneira como a gente acha mais genuíno, eu acho, mais adequado para a gente enquanto sujeito, né? E a gente está falando aqui um pouco da questão de diversidade sexual, identidade de gênero e tal. E tem uma data que é muito importante para as pautas LGBTQIA+, que é o 28 de junho, né? Que é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Isso porque nessa data, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, eu fiz uma pesquisa aqui muito rápida. Lá em 1969, policiais norte-americanos invadiram um bar em Nova York, um bar chamado Stonewall Inn, que era um bar famoso, conhecido por ser frequentado muito pela população LGBT da época. E aí eles invadiram, já tinha, pelo que eu pensei, já havia diversas batidas policiais de quererem, né, provocar alguma coisa, prender uma galera e tal. E aí no dia 28 de junho de 1968, eles invadiram esse bar e prenderam diversos clientes alegando uma conduta imoral, né? Conduta imoral, não saberíamos dizer o que seria conduta imoral hoje em dia, mas naquela época alegaram conduta imoral das pessoas naquele bar. E aí uma multidão de pessoas se aglomerou do lado de fora desse bar, né? E encurralaram esses policiais, ficaram horas lá dentro com essas pessoas, se aglomerou, né? Impedindo que esses policiais saíssem, que levassem essas pessoas detidas, etc. E aí chegou um momento que houve uma violência, né? Houve, enfim, uma confusão generalizada ali. E no dia seguinte, mais e mais protestos foram acontecendo em dias sucessivos, no mesmo local, e se espalharam por várias cidades, vários pontos de Nova York, e aí esses eventos foram se desdobrando nas primeiras paradas do orgulho LGBT, e a data do dia 28 de junho foi considerada o marco zero, né, dessas manifestações, e aí por isso ele é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e é comemorado em várias partes do mundo. E aí junho também passou a ser o mês, né, considerado o mês da diversidade, o mês do orgulho LGBTQIAP+. E aí eu queria saber de vocês, queria começar com a Manuela, qual é a importância da gente ter uma data e um mês que marque a questão da diversidade e do orgulho LGBTQIA+. Na prática, ter uma data é de extrema importância, a gente nem costuma falar que a gente comemora. Sim. É uma data de luta, é uma marcação política, e é uma data para a gente rever o quanto a gente ainda avançou e o quanto a estrada à frente ainda se tem para evoluir. Então, a gente sempre coloca, é um dia de luta, é um dia de marcação política, é um dia de reafirmação de direitos. Hoje a gente tem essa tendência, né, Laís, que a gente já acompanha. Não existe mais o Dia da Mulher. É o mês da mulher, março. Sim. Não existe mais o Dia da Consciência Negra. É o mês da Consciência Negra, é novembro. Existe essa tendência, que é uma tendência muito positiva, da gente ampliar a luta, né? A gente não se restringir a um dia. Até porque um dia não dá conta das demandas, sendo bem sincero. Sim. Quando a gente fala de um dia, ou um dia a gente vai trabalhar só as lésbicas, ou só as pessoas trans, ou só bissexuais,
homossexuais ou só intersexuais. A gente tem tanta diversidade, tanta pauta, infelizmente, né, ainda para lutar dentro do nosso segmento, que um dia nem comportaria. A mesma coisa a luta das mulheres, a luta feminista, a mesma coisa a luta do povo negro, não daria num dia. Então, essa ampliação é um processo que eu considero extremamente positivo nessa perspectiva. E essa data é importante porque a gente consegue, como eu falei, revisitar o que a gente já avançou. Todas essas lutas que eu citei aqui, por exemplo, todas já avançaram em algumas pautas. Há 100 anos atrás, primeiro que nem LGBT a gente sabia que existia, porque a invisibilidade era total. O povo negro ainda estava avançando, as mulheres ainda estavam conseguindo direito. O povo LGBT a comunidade LGBT nem existia, entre aspas, a gente sempre existiu. A história mostra isso. Mas a gente nem existia enquanto povo organizado politicamente para pleitear seus direitos. E aí eu quero fazer essa marcação. O dia 28, ele é extremamente simbólico porque ele traz essa volta a um dia de extrema resistência, né? Que foi exatamente esse dia da revolta de Stonewall. Acontecido, né? Num espaço que era um espaço público, num estabelecimento comercial, e assim, esse episódio a gente passou muito aqui, principalmente na década de 90, a gente aqui em Pernambuco, vários estabelecimentos comerciais praticaram atos de homofobia, discriminaram LGBTs, e nós tivemos que nos utilizar de diversos caminhos para fazer esse enfrentamento. A gente fez muito beijaço aqui na década de 90, na década de 2000, muito, quando os estabelecimentos comerciais, né, se negavam, eram discriminatórios. A gente voltava um dia depois, uma semana depois, e voltava com 10, 15, 20 casais LGBTs e tirava um dia para se beijar, né, para ver que a gente precisa normalizar os nossos corpos e as nossas vivências e as nossas existências em todos os espaços. Então, isso foi muito importante, inclusive para visibilizar a nossa luta, porque hoje esse dia ele é conhecido, a Revolta de Stonewall é um episódio conhecido mundialmente. E aí, nessa perspectiva, eu acredito muito que essa data é extremamente necessária. Mas a gente não pode negar que, assim, hoje nós temos várias datas, muitas datas. E eu acho que a ideia é que a gente consiga trabalhar a diversidade em cada vez mais datas. Se você parar para ver, a gente tem o Dia da Visibilidade Trans em janeiro, a gente tem o Dia da Visibilidade Lésbica em agosto. Aqui em Pernambuco, a gente sempre faz a parada LGBT em setembro. E aí, a gente tem... É no domingo, Manuela, é isso? É no domingo. Primeiro sempre domingo. no primeiro domingo de setembro. Salvo algumas mudanças, a depender do calendário. Todo ano a gente lança o calendário. E a gente tem várias datas. Se eu não me engano, em setembro também tem o Dia da Visibilidade Bissexual, né? Em junho a gente tem o Dia do Orgulho LGBT, mas em maio a gente tem o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. Então as datas, elas estão cada vez mais plurais e elas são super importantes. Elas servem como uma desculpa, entre aspas, desculpas para a gente trazer o tema para debate, e elas também marcam lutas políticas diante dessa pluralidade de letrinhas, né, que eu estava falando, dessa pluralidade de letrinhas que a gente tem hoje, LGBTQIAP+, e o mais ainda como, tipo, uma abertura para que outras identidades apareçam e são muito bem-vindas. E eu vejo muita gente, às vezes, principalmente pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT e não entendem a importância. Para que tanta letra? Onde é que vocês vão chegar? Vocês querem pegar o alfabeto inteiro, daqui a pouco vocês estão criando letras, né? E as pessoas não sabem ou não acompanharam a importância dessas letras. Mas se a gente volta um pouquinho, a gente vem do GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Essas letras começaram a ser mudadas como? A partir das conferências. A gente tinha conferência municipal. Na conferência municipal, a gente debatia em sede de município políticas afirmativas para a população LGBT. Da conferência municipal, a gente levava pautas para estadual. Da estadual, a gente levava pautas para nacional em Brasília. E era nesse momento que o público LGBT dizia, olha, essa sigla não me representa mais. O GLS não me representa mais. Vai ser GLBT. Aí depois, um
não ter só não nos representa mais, que era só GLBT, né? Aí vai ficar agora GLBTT. Aí depois disseram, não, as lésbicas precisam de visibilidade. Então bota o L na frente, agora fica LGBT. E aí depois não, agora as pessoas queer precisam, aí LGBTQ. Não, mas aí os interessantes é LGBTQI. E aí as pessoas, principalmente, né, as que desconhecem, começam a dizer que agora a gente está inventando pessoas trans, inventando pessoas intersexuais, inventando pessoas queer. Não, a gente não está inventando. Essas letras estão visibilizando. Visibilizar existências é dar dignidade às pessoas, é demonstrar suas pautas e fazer o exercício de transformar, reeducar a sociedade para que ela se paute em princípios de respeito e principalmente alteridade. E eu acho que é assim que a gente segue para tentar construir um pouco de uma sociedade mais inclusiva, mas a gente já andou muito, mas muito também ainda falta andar. Você está falando aí um pouco sobre o que falta a gente andar, né? Você falou sobre pluralidade, diversidade, respeito e o que falta a gente andar. E aí eu queria trazer um dado aqui para puxar um gancho para uma próxima pergunta, que é assim: primeiro, que falta muito para a gente andar no sentido de respeito à vida dessas pessoas, porque o Brasil ainda é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. E aí, e isso eu não estou inventando, tem diversos dados que mostram, né? Inclusive um relatório recente produzido pelo Observatório de Mortes e Violência contra Pessoas LGBTQIA+, publicado em 2022, trazem esses dados, estatísticas, então é comprovado que isso está acontecendo, e eu queria saber, Daniel, por que isso acontece aqui no país? Contar que essa é uma pergunta muito difícil. Acho que dá para fazer uma tese, dá para a gente passar 3 dias num bar conversando sobre isso, porque de fato eu não sei nem te responder de forma objetiva, de forma prática, acho que não tem uma resposta. Eu acho que é mais provocação, porque precisa de uma análise histórica, precisa de uma análise política, precisa de uma análise cultural muito grande, de voltar mesmo no tempo, voltar bem, para poder entender o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu, o que é que se repete. Mas acho que na nossa conversa aqui a gente já tem algumas pistas, principalmente quando tu começou falando, né, que nas escolas não se fala sobre isso. E eu acho que uma pista interessante para se pensar do porquê o Brasil é o país que mais mata é através do silenciamento, e dessa coisa de que, ao mesmo tempo que parece que se fala tanto, é isso, a gente tem tanta data, como assim vocês estão dizendo que a gente não está falando sobre isso? A gente não está falando sobre isso, né? Quando tem essa questão da escola, quando tem essa questão na novela, mostra uma coisa na novela, já é como se fosse um absurdo, não se pode falar sobre isso. Mas a gente está falando sobre heterossexualidade o tempo todo. A gente chega para uma criança, e aí, cadê os namoradinhos? Cadê as namoradinhas? Isso não é falar sobre sexualidade. Quando a gente tem 2 banheiros lá, homem e mulher, isso não é falar sobre sexualidade. Quando a gente tem educação física que tem marcadores de gênero, não é falar sobre gênero, não é só falar sobre sexualidade. Então eu acho que é o silenciamento que tem matado a gente o tempo todo. A partir desse lugar do não se fala, não se pode falar, já tem demais aí, já tá com as cores ali da bandeira, tá todo mundo, como assim? Não tá se falando. Tá se falando a partir dessas brechas ainda, dessas fissuras, mas a gente precisa falar com esse lugar da naturalidade, esse lugar de a gente existe, a gente tá existindo, e não somos minorias. Eu acho que tem uma questão também que entra nesse lugar dessa ideia dessa minoria, como se fomos poucos. Então, para quê? Para que criar política pública se é tão pouca? Isso, inclusive, fala um pouco do censo que saiu recentemente, né? Que disse que, eu não lembro qual foi a quantidade, mas era... Menos de 3% da população brasileira. Pronto, menos de 3%. Eu não sei se era 2,3, 2,8, mas eu sei que é 2 ponto alguma coisa. Então, eu estou arredondando para ser menos de 3%. Então, menos de 3% da sociedade brasileira diz que é LGBT. Como é que pode isso? E, assim, esse dado, como é que é isso? A gente tá no país que mais mata LGBT no mundo e vai chegar para uma pessoa e vai dizer, ei, tu é LGBT? Como é que a pessoa vai responder se é LGBT dentro dessa questão, né? Então, assim, como é que foi feito esse censo? E é interessante como o próprio censo, ele serve, inclusive, para esse lugar de silenciamento e desmobilizar as políticas públicas que estão sendo construídas. Porque é uma forma de argumentar, de se tem tão pouco, então para quê? Vai criar política pública para essas pessoas, sabe? E eu acho que é aí que tá a chave desse lugar das mortes, assim, da gente ser o país que mais mata a população LGBT do mundo. Acho que é uma pista esse lugar do silenciamento, sabe? Aqui no Desteoriza a gente tem um quadro chamado Conta a Tua História. Como o próprio nome diz, as pessoas contam histórias relacionadas ao tema que a gente está conversando. E hoje a gente tem 4 histórias. Queria trazer aqui nesse primeiro momento 2 delas para a gente ouvir e conversar um pouco sobre isso. A primeira delas é de Jennifer Maíra e a segunda é de Renan Fernandes. Vamos ouvir. Conta a tua história. Olá, galera do Desteoriza. Meu nome é Jennifer Maiara, tenho 24 anos, sou técnica em prótese dentária
e sou lésbica. Na minha adolescência, eu tive relacionamentos com homens, mas eu me sentia estranha. Eu não conseguia entender o porquê de eu me sentir daquele jeito. E aos meus 16 anos, eu tive minha primeira relação com uma mulher. Então, eu consegui compreender por que de me sentir daquela maneira. Eu consegui me entender. E aos meus 19 anos, eu me assumi para minha família. Minha família inteira é homofóbica. Eles não me aceitam, eles não me respeitam, mas nós não podemos deixar de ser quem nós somos. Temos que nos amar. O amor acima de tudo. Viva o amor! Olá, meu nome é Renan e eu quero falar um pouco sobre a minha vivência enquanto pessoa LGBT que está inserida no mundo. Além de ser LGBT, eu sou negro e sou gordo. Então vocês imaginam ou devem imaginar que nem sempre todos são flores. O meu primeiro contato com a LGBTfobia foi ainda na infância. Eu nasci em São Paulo e assim que me mudei para Recife, eu era tratado como uma menininha no meio da rua. Passava, olha a menininha, olha o frango. A bichinha, até que eu percebi do que estavam me chamando. Um episódio que me marcou muito foi quando eu saí da escola particular e fui inserido na escola pública. Chegando na escola pública, eu fui jogado em uma turma que era de pessoas mais velhas. E eu fui obrigado a fazer a atividade de toda uma turma para poder não apanhar. E ainda assim eu apanhei ao sair da escola com guarda-sol. E eu morria de medo de chegar e contar para os meus pais que eu estava sofrendo algum tipo de violência. Essa vergonha vinha porque eu tinha vergonha de chegar e falar que eu estava sofrendo algum tipo de violência por eu ser gay. Então vocês podem imaginar, eu espero que possam imaginar, que é uma luta. Eu tinha só 11 anos, 10 anos, enfim. Bom, eu espero que possa estar contribuindo para que vocês possam refletir sobre como é a inserção e inclusão de pessoas LGBTs nos ambientes escolares, na sociedade como um todo. A gente ouviu aqui 2 histórias, né? Como eu disse, uma de Jennifer Maíra, ela é técnica em prótese dentária, e de Renan Fernandes, que é biomédico e mestre em patologia pela UFPE. São 2 pessoas diferentes que mas tem várias coisas em comum. E uma delas é a homofobia, né? É a LGBTfobia. E eu queria trazer agora para nossa conversa como é que a gente teve exemplos, né? Eles 2 colocaram aqui, tanto o Jennifer quanto o Renan colocaram isso aqui. Mas, de uma maneira geral, Manuela, como é que a LGBTfobia ela está presente no nosso dia a dia? Como é que ela se manifesta? Quais são os principais... Assim, como é que a gente pode perceber, né? Porque às vezes também é bem sutil de vez em quando, né? Então, como é que a gente pode perceber a LGBTfobia no nosso dia a dia? Então, Laís, é importante dizer que nós estamos trabalhando aqui 2 tipos de violência diferentes, né? A mesma coisa que acontece, por exemplo, no caso do movimento de mulheres. Uma coisa é a violência que ela sofre na rua, de alguém que quer tomar a bolsa dela. Outra coisa é a violência que ela tem dentro de casa, de um irmão, de um pai, de um tio, que é uma violência que também pode se dar em vários contornos, né? Contorno sexual, patrimonial, psicológico, vários outros tipos de violência, né? Previstos na Lei Maria da Penha. Mas veja, quando a gente fala dessa violência de rua, a gente está falando da utilização do Código Penal. Quando a gente fala da violência dentro de casa, a gente está falando da Lei Maria da Penha. Então, o olhar que a lei, a justiça, o direito precisa dar é diferenciado. A mesma coisa a gente precisa falar aqui quando a gente fala de LGBT. Nesse caso, a gente tem um caso de violência, né? Que na verdade acontece dentro do seio de casa, porque quando a gente viu o caso da Jennifer, ela é vítima, na verdade, de homofobia, ou seja, de discriminação pelos próprios familiares. Coisa que, por exemplo, pessoas negras não passam, porque a família tende a ser toda negra, né? Mas a gente tem essa especificidade para a população LGBT. Inclusive, muitos LGBTs são convidados a sair de casa. Cortam-se os vínculos quando reconhecem, né, a sua orientação sexual publicamente. E aí esse processo de aceitação é um processo muito duro, é um processo muito complexo, mas é um processo que precisa ser mapeado também, porque o Estado, ele precisa lidar de forma diferente quando a gente fala nessa perspectiva. Porque uma coisa é quando eu vou para o meu trabalho e sofro LGBTfobia. Outra coisa é quando minha própria família, né, me discrimina. Provavelmente eu vou precisar de um suporte diferenciado. Já o caso do Renan, a gente tem um caso de homofobia, principalmente nas escolas, onde aí Daniel já tinha falado e tratou com excelência a necessidade da gente entender essa sociedade enquanto inclusiva a partir de uma
perspectiva de trazer a temática para todas as áreas. A temática LGBT ela precisa ser trabalhada numa perspectiva lata, numa perspectiva mais ampla, né? Então a gente vai identificar LGBT, inclusive LGBTfobia, ou seja, discriminação. A gente vai identificar no seio familiar, a gente vai identificar no ambiente de trabalho, a gente pode identificar na escola, a gente vai identificar instituições de ensino lá do centro, e a gente vai identificar no nosso trato social. E aí a gente precisa se preparar, porque LGBTfobia é a aversão a pessoas LGBTs. Ou seja, por algum motivo, você vai manifestar desapreço, desgosto, desrespeito e vai praticar atos discriminatórios, ou seja, visando minar a importância, né? Visando tirar a moral ou visando causar algum tipo de dano ou dor nesta pessoa apenas pela sua condição de LGBT. E isso vai fazer com que a gente crie uma sociedade cada vez mais excludente, cada vez mais pautada no ódio, que infelizmente é uma experiência nefasta que estamos passando hoje. E acredito que quando a gente for juntar esses caquinhos dessa sociedade que se destruiu, porque ela hoje é pautada no ódio, a gente vai levar um bom tempo, né, para reestruturar as relações. Mas acho que a LGBTfobia, ela é configurada nessa perspectiva. E aí, assim, para a gente falar de LGBTfobia e de configuração mesmo, a gente vai poder configurar por diversos vieses. LGBTfobia a gente às vezes configura sem nem precisar falar. Com um desenho, a gente precisa com um gesto. LGBTfobia, ela pode ser configurada de diversas formas e passível de punição, de responsabilização. A gente não pode esquecer que a LGBTfobia, a gente está falando de um crime. A homossexualidade não é crime. A homossexualidade não fere qualquer tipo de valores e está totalmente em consonância com a sociedade que pretende que todas as pessoas que vivem nela sejam livres. Agora, a homofobia é crime, é reprovável, é passível de sanção e pode dar tranquilamente que a pessoa responda criminalmente e até seja preso por LGBTfobia. Então, quando a gente fala esse frango, esse viado, com perdão das expressões, essa sapatão, esses termos eles são vulgares, eles desrespeitam, esses termos, eles são termos que não devem ser usados. E isso a gente sabe, mas a gente, numa sociedade hipócrita, muitas vezes usa e eu não sabia. Mas a gente pode ser responsabilizado pelas nossas opiniões, pelos nossos atos, né? E principalmente pelos nossos gestos e pelas diversas formas de manifestação. E isso quando você fala que a gente pode ser responsabilizado, eu acho que isso está de alguma maneira previsto no crime de LGBTfobia, né? Era isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Manuela. Porque LGBTfobia existe desde que o mundo é mundo, né? Mas ela só foi criminalizada aqui no Brasil, salvo engano, em 2019, né? Isso eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa perspectiva da legislação, né? Dessa coisa da LGBTfobia ser um crime e por que é que isso demorou tanto para acontecer. Eu vou tentar, nesse momento, abrir mão dos termos bem técnicos. Por favor. Para a gente ficar tentar ser acessível, inclusive para quem não é da área jurídica. Veio. Teoricamente, tudo para ser crime precisa de uma lei. Inclusive, tem um princípio chamado não há crime sem lei anterior que o defina. A gente não pode, por exemplo, eu pesquei. Aí, depois que eu pesquei, o Estado vai lá e diz, pescar é crime. Aí, agora eu vou te prender. Tem que ser crime antes de eu fazer. Tem que ser publicado, tem que ser uma lei para eu poder ter ciência e dizer, se eu fizer, eu sei que eu vou ser punida. Então, é importante que a gente perceba aí. Então, qual é a grande questão? A gente sabe que o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, Velas, é de 1940. Ou seja, não tinha como dar conta de LGBTfobia. Assim como não tem como dar conta de crimes cibernéticos. Veja, a gente tem uma legislação totalmente atrasada de 1940. É uma grande luta no mundo jurídico, que não tinha como prever LGBTfobia. Até porque a gente tem uma ascensão do movimento LGBT, principalmente no Brasil, começando na década de 80, estourando na década de 90 e vindo na década de 2000 a entrar nas principais conquistas, né? Então, assim, a gente vem nesse processo de resistência. Seria uma lei que protegesse, assim como a gente teve a Lei Maria da Penha em 2006. Veja, 2006. Só que, assim, quem é que faz lei? Parlamento. Ou seja, nesse momento, Câmara e Senado, que são Congresso Nacional. Lá a gente tem um poço de fundamentalismo. A gente tem bancadas evangélicas, bancadas fundamentalistas, e aí eu não estou generalizando, não estou dizendo que todo evangélico é preconceituoso, mas estou dizendo que as bancadas fundamentalistas param a nossa pauta, indiscutivelmente. E aí é importante que a gente saiba que
No Congresso, a gente não consegue proteções aos direitos da população LGBT. Isso é muito complexo. Aí você diz, mas Manu, por que demorou tanto? Demorou tanto porque a LGBTfobia ela é institucional. E aí o próprio Congresso, por exemplo, é o primeiro que trava. Inclusive, nesse momento, com todos os problemas que o Poder Judiciário tem, apresenta e enfrenta, é ainda quem tem os da população LGBT. Porque quando a gente fala, por exemplo, do direito da população LGBT poder formar família, quem fez isso foi o STF em 2014, equiparando a família homoafetiva à família heteroafetiva e dando todos os direitos. Eu me lembro, Laís, que teve uma parada LGBT que a gente botou 70 direitos negados à população LGBT no trio elétrico. Não pode casar, não pode constituir uma união estável, não pode adotar, não pode acompanhar o companheiro quando estiver doente, não pode dividir patrimônio no imposto de renda. Não... Aí no outro ano o STF reconheceu. Aí pronto, aí podia tudo. Os 70? Todos. Hoje a gente pode tudo. Pelo menos isso, né? Hoje a gente pode tudo que uma família hétero pode, porque a gente teve essa equiparação, né? Então isso é super importante da gente pontuar. Para além disso, nós tivemos outras decisões. A gente teve uma outra decisão, que foi a decisão da possibilidade de pessoas trans poderem ter o seu direito básico, dignidade da pessoa humana, que é o direito ao nome, né? A retificação do registro para o nome que ela de fato, né? Se reconhece a partir de uma ida no cartório, sem precisar se submeter a um processo judicial, com análise, com perícia. Hoje o processo ele é um processo cartorário. Quem foi que facilitou esse processo? O STF. O terceiro grande avanço, eu acho que é importante citar, foi esse da criminalização da LGBTfobia. O da criminalização da LGBTfobia, sem querer me alongar muito, já caminhando, vem a partir de uma ADO, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa ação ela é super excepcional, porque, vê, essa ação a gente só pode dar entrada quando o parlamento não faz o seu papel. E qual era o papel do parlamento? Fazer a lei. Qual era o papel do legislativo? Fazer a lei. Essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação que diz, STF, o Congresso se omitiu. E os LGBTs estão sem o seu direito à vida. Sua segurança posta em risco todo o tempo. Os índices mostram que a gente é o país que mais mata. Os índices mostram que a vida de pessoas LGBTs vivem sob risco. E o Congresso não faz nada. Aí, o que é que o STF faz? Na omissão do Congresso, e enquanto ele se omitir, o STF tem que achar uma solução. No dia que o Congresso resolver fazer o papel dele, que é fazer a lei, essa decisão para de valer. Porque aí já vai ter uma lei que protege. Enquanto essa lei não vem, a gente vai resolver por aqui. Então o STF deu aquela resolvida por aqui, esperando que um dia o Congresso acorde. E aí essa resolvida por aqui foi, quando tiver caso de LGBTfobia, equipara racismo e pune. Tem algum parâmetro, no caso, relacionado à LGBTfobia, que a gente diga, não, isso aqui é LGBTfobia, e não tem para onde correr? Então, vê só, tem. A dificuldade vai ser a gente configurar. Tem. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente não acha testemunha. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente não consegue câmera. Qual a dificuldade? A dificuldade é que a gente precisa ser um pouco mais estratégico. Mas que tem. Isso aí é um exercício de interpretação e isso é muito tranquilo da gente configurar. Vamos lá. Quando a gente fala de racismo e injúria racial, a gente fala de crimes diversos, porque o racismo ele tem uma lei específica, que é a Lei 7716, e a lei vai dizer que vai ser racismo crimes que são mais direcionados a uma coletividade. Por exemplo, se eu abro um restaurante e digo, aqui nesse restaurante não entra negro, isso é racismo. Certo. Eu abri, ou então quando eu proíbo alguém de ascender funcionalmente por causa da cor, então aí eu estou numa situação de racismo. Mas lá na lei de racismo não diz que quando você xingar alguém é racismo. Lá não diz. Então a gente vai ter que ir para injúria, porque o xingar alguém, quando você fala algo, profere palavras que ferem a tua honra, a tua dignidade, isso é injúria. E aí o Congresso tentou se debruçar criando uma qualificadora para injúria. E qual seria essa qualificadora? A injúria racial. Se a gente para, e aí isso é algo que na prática pode ser visualizado por qualquer pessoa, né? Quando a gente fala da injúria racial e a gente
visita o próprio Código Penal, a gente vai visualizar esse artigo, né, sendo relacionado não só uma injúria, né, não é só dizer, poxa, Laís, como tu é burra. Poxa, Laís, tu é muito limitada. Poxa, isso eu estou te injuriando, porque eu estou ferindo tua dignidade, estou ferindo tua honra, indiscutivelmente. Mas o parágrafo 3º do artigo 140 vai dizer: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aí a pena fica mais pesadinha. Só que ele não falou orientação sexual e identidade de gênero. Mas a decisão do STF, ela sem colocar, colocou orientação sexual e identidade de gênero aqui. Sem colocar, ela colocou. Que ela já Porque disse. ela equiparou a tomem as demandas baseadas nessa questão relacionada a racismo e injúria racial, é isso? Perfeito, perfeito. O que acontece nesse caso? Para fechar, o que acontece nesse caso? Não é a falta não é a facilidade para saber quando é LGBTfobia ou não. Saber a gente sabe, Laís. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente precisa ser estratégico. Por exemplo, eu fui chamada de sapatão, eu não vou nem denunciar, que eu sei que não dá em nada. Isso aí eu acho que é 90% das vezes. Eu soube. Foi no emprego, mas aí, eu não vou perder meu emprego. Eu vou aguentando, eu vou dando meu jeito. Eita, isso aconteceu, mas caramba, daqui para aqui entro com um processo. Eita, alguém falou, mas eu não quero nem me assumir, como é que eu vou entrar com um processo? Porque, apesar que pessoas héteras sofrem LGBTfobia, viu? Tem caso de pai e filho que, assim, acharam que era casado, namorado, acho que foi em Salvador, desceram sarrafo neles. Apanharam. Veio, cara, era um pai e um filho, heterossexuais. Sofreram porque acharam que era um casal LGBT. Então, a gente vai ter a configuração. E o juiz, o pessoal da delegacia, consegue identificar isso. O problema é que, normalmente, quando acontece, nós LGBTs não denunciamos, porque não nos sentimos empoderados, porque o sistema não facilita o processo da gente, porque a gente encontra LGBTfobia na própria delegacia, na própria vara. Não estou dizendo que a culpa é nossa, não. Estou dizendo que o sistema é heteronormativo e ele é cruel. E, para além disso, a gente tem... Eu nem diria que o sistema é heteronormativo, eu diria que o sistema é LGBTfóbico, o que, para mim, é muito pior. E, para além disso, a gente precisa de mais estratégia, porque quando a gente vê um caso de LGBTfobia, a gente precisa sacar um celular, mas não basta sacar um celular, a gente precisa sacar um celular, a gente precisa intervir, a gente precisa entrar no apoio, a gente precisa pegar endereço, telefone, contato de testemunha, a gente precisa pedir câmera de estabelecimento, a gente precisa fazer tudo que se faz necessário, pedir perícia, para que a gente tenha o nosso direito comprovado com mais facilidade. Caso contrário, essa demanda não vai ser bem sucedida. E, por exemplo, a gente precisa também de números. A gente não tem números, Laís. A gente não tem números. Nesse momento, acho que essa é a principal parte do podcast. Para mim, é um pedido especial. O nosso movimento, que é o Movimento LGBT Leões do Norte, a gente criou um aplicativo chamado O Rugido. Esse aplicativo, principalmente em Pernambuco, ele precisa ser baixado por todo mundo. Sofreu LGBTfobia? Vai pro aplicativo e registra. Porque enquanto a gente não tiver número, sabe o que é que o Estado está dizendo, Laís? Vocês não sofrem violência. E aí a gente precisa, enquanto movimento social, criar as nossas estatísticas. Criar não. Computar, porque elas existem, não tem nada criado. Exato. Computar as nossas experiências. Porque se deixar na mão do Estado, o Estado diz só morreu 5 LGBTs e ainda foi de infarto. Ou seja, não tem culpa nenhuma. O sistema é isso. Se a gente não tiver, a gente faz cômputo de mortes de LGBT, a gente contesta números oficiais e a partir do rugido a gente ajuda no enfrentamento da LGBTfobia. Isso é serviço de utilidade pública. A gente encaminha para o centro de referência, Laís. O centro de referência, ele faz um atendimento multidisciplinar com a advogada para acompanhar o teu caso juridicamente, com um psicólogo, porque a gente sabe, Laís, que a LGBTfobia fere o nosso íntimo, fere a nossa honra, mexe com a nossa dignidade. Então a gente também encaminha lá para psicólogo que faz essa acolhida e assistente social. Porque, Laís, quando a gente LGBT sofre LGBTfobia, muitas vezes a gente precisa de amparo social. Às vezes a gente é posto para fora de casa, a gente precisa se utilizar de alguns benefícios sociais, principalmente nos primeiros momentos, para a gente poder entender que a vida
ainda precisa ser reconstruída e a gente precisa de algum suporte. Então a gente vai ter essa tríade no atendimento, né? Esse atendimento multidisciplinar feito pelo Centro de Referência, Centro Estadual de Combate à Homofobia, e a gente ainda faz esse acompanhamento dos casos. É uma forma, o rugido, é uma forma de denunciar, é a nossa forma de estampar, principalmente, que as pessoas LGBTs em Pernambuco não estão sozinhas. Então não deixe de denunciar. E outra, você não precisa necessariamente denunciar. Vai lá no rugido, você vai receber apoio psicológico, você vai receber apoio jurídico. Deixa para denunciar depois. Se for o caso, se você não se sentir, como é que eu posso dizer, seguro, você deixa para denunciar depois. Mas pelo menos você precisa saber em que implica denunciar. Quais serão os caminhos de um processo, né? E qual o apoio psicológico que você vai ter? E principalmente o apoio, o amparo social que você vai ter. Então, o Rugido, ele tem dado essa super acolhida à população LGBT e tem nos mostrado que a gente precisa ser extremamente estratégico e precisa ir além das nossas forças para poder fazer as nossas vozes serem ouvidas, porque elas continuam muito silenciadas. Os armários, eles ainda contêm muita gente lá dentro. Eu posso dizer, eu acho que a gente nem minoria é. Se juntar todas as lésbicas, com todos os gays, com todos os bissexuais, com todos os travestis, com todos os transexuais e com todas as outras letrinhas, principalmente bissexuais, com certeza a minoria é hétero. Mas quando a gente descobrir isso, aí vai ser diferenciado. Quando os negros descobrirem que são maioria, quando as mulheres descobrirem que são maioria, aí os homens vão estar ferrados, as pessoas brancas vão estar ferradas. A sorte é que nenhuma dessas minorias quer vingança. A sorte é que todos e todas nós, todos nós, mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência, tudo que a gente quer é justiça, tudo que a gente quer é equidade. E assim, todo mundo tem seu espaço garantido e respeitado. Perfeito. Depois dessa aula de Manuela, né, Daniel? Daniel tá aqui, vocês não estão Ia vendo, dizer mas isso ele tá agorinha. aqui aplaudindo. Depois dessa aula de Manuela, quero trazer aqui pra gente mais duas histórias do nosso Conta a Tua História. Uma de Lutgards, ele é estudante de pedagogia, e a outra de Marta Souza, jornalista. Vamos ouvir. Meu nome é Lutgardes, sou gay, sou estudante de pedagogia e ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Busco, através da educação, o fortalecimento e o incentivo à cidadania, buscando através da diversidade cultural, da sexualidade, da busca pelo gênero e da individualidade de cada um, o fortalecimento e o incentivo ao respeito e o pleno exercício da cidadania, através das crianças, dos adolescentes e dos jovens, que a educação transforma um homem em um grande cidadão. Olá, galera do Teoriza, aqui é Marta Souza, sou jornalista, tenho 33 anos e sou bissexual. Tive relacionamentos héteros a maior parte da minha vida, né? Mas depois que eu rompi meu casamento, né, no final de 2018, quase um ano depois, eu conheci uma mulher com quem eu me relaciono até agora, né? Tive uma família que me abraçou, sei que diferente de muitas outras por aí, mas isso foi muito importante para mim, foi de uma forma muito natural, né? Claro que teve algumas desconfianças, medo, né, dos meus pais principalmente, mas eles me abraçaram. E hoje eu quero mandar essa força e esse amor todo que eu recebi para todos aqueles que não têm esse apoio em casa. Então fica meu abraço, meu beijo e digo, eu tenho orgulho, não só no mês de junho, mas durante toda a sua vida, de ser quem você é. Um abraço. Essas duas histórias, assim como nas duas primeiras que a gente ouviu, tem uma coisa em comum também, que é essa perspectiva de tornar o mundo melhor para pessoas LGBTs, né? Para todo mundo, na verdade, incluindo isso que vocês falou, né, Manuela? Nós somos maioria e etc. Então, um mundo melhor para todo mundo, com respeito à diversidade e que as pessoas são, elas poderem ser quem são. E é isso, Lutgards traz um pouco dessa experiência dele de fazer isso, né, através da educação, né, de crianças e jovens, tentar fazer isso através da educação. E Marta traz um pouco desse exemplo do acolhimento familiar, né, que é como a gente estava falando, né, um pouquinho antes, essa coisa de que as pessoas precisam ser acolhidas também, né, no seu seio familiar, para que elas possam ter forças, inclusive para serem acolhidas, para serem quem são fora de casa,
né? E aí eu acho que é uma parte importante, tudo que a gente falou é importante, mas eu queria chamar bem a atenção para que a gente vai conversar agora, que eu queria saber de vocês como é que a gente, todas as pessoas, como é que a gente pode contribuir, seja uma pessoa LGBTQIA+, ou não, para combater a LGBTfobia de fato, para que a gente tenha uma sociedade mais diversa e que respeite as diferenças e que respeite as pessoas como elas são. Acho que a gente já conversou um pouco aqui sobre isso, né? Pensar nesse campo do respeito, da educação, acho que é um trabalho bem de formiguinha mesmo. Por exemplo, olhar para o nosso trabalho, como foi dito, né? Faz na escola, é isso, eu fazendo no meu consultório, as pessoas fazerem aos poucos mesmo, uma conversa de bar, numa conversa com a família, e desconstruindo. Eu acho que uma pista importante é essa construção de narrativas, de novas narrativas. A gente conversou sobre o silenciamento, sobre como é que esses corpos são falados, né? Por aí, pela mídia, etc. É criar novas narrativas. Eu acho que pensar nesse lugar da pluralidade, da diversidade, pensar enquanto potência, enquanto possibilidade de existência. Então, acho que um caminho importante é esse. Eu fico, assim, é isso. A gente fala muito desse lugar da violência, que de fato a gente tem muito que andar, mas também fico muito feliz que eu tenho recebido muito adolescente, muita criança LGBT, junto com os pais. Os pais trazem enquanto esse apoio. Não, a família apoia, mas a sociedade. Então, vamos olhar para isso. Então, assim, tô vendo um suporte maior dessa família, pelo menos o que chega para mim, né? Também vivo numa bolha, acredito, muito protegida, que essa bolha, enfim, acaba sendo essa bolha LGBT, né? Conheço poucas pessoas héteras, quase que ao contrário. Nessa minha bolha, nesse meu mundo, somos realmente muito maioria. Mas fico pensando assim, essa construção de novas narrativas, entender também as delícias de ser LGBT, que são muitas. E eu acho que construir a partir desse lugar de afeto é importante para poder essa desconstrução. Acredito também, assim, né? Pensando em algo maior, estava falando uma coisa mais direcionada para a população LGBT, pensar nesse campo do afeto, dessa possibilidade de amor, dessa construção de novas narrativas por esse caminho. Mas acho que, por exemplo, para as pessoas que são hétero, que são cis, etc., pensar nesses lugares de privilégio que ocupam. Pensar mesmo, como é que é para mim ser uma pessoa hétero e cisgênera na sociedade que vive? Qual é a aplicação do meu corpo em relação ao corpo das pessoas LGBT? Como é que é a minha posição, assim, nessa troca, nesse diálogo? O que é que eu falo? O que é que eu deixo de falar? Quais são as minhas falas que são binárias? Quais são as minhas falas que são LGBTfóbicas que eu nem sei? Parar para escutar, parar para pensar, para rever esses privilégios, que eu acho que é um caminho interessante. Perfeito. Manuela, você tem alguma dica, digamos assim, né? Como é que você enxerga que todas as pessoas podem contribuir para tornar esse mundo mais respeitoso e plural? Então, eu acho que, como a pergunta se dirige inclusive ao público LGBT e não LGBT, né, eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais ampla. Na verdade, o enfrentamento à LGBTfobia ele precisa ser feito pela sociedade. Ele precisa de um pacto social, um compromisso que é um compromisso mais amplo, um compromisso das instituições. Veja, se o Estado for mais duro na responsabilização, se o Estado se comprometer com mais políticas afirmativas, se o Estado fizer o seu papel de acolhida e fizer o seu papel de sensibilização, e em todas as áreas, se o Estado cuidar, né, de fazer essa diferenciação, de que pessoas LGBTs, por ter menos oportunidades, precisam de um apoio diferenciado, a gente vai conseguir. O problema é que a gente não tem esse compromisso institucional, inclusive do Estado. E eu estou falando em todas as áreas. Por exemplo, a gente tem, no estado de Pernambuco, a gente tem uma coordenadoria. A gente tem um Centro Estadual de Combate à Homofobia. Também tem uma coordenadoria LGBT. No município de Recife, a gente tem uma gerência de livre orientação sexual, né? A gente tem também conselhos nacionais. A gente tem essa temática, e essa temática precisa ser tratada em todas as pastas. Por exemplo, na parte da educação, ela precisa ser transversalizada com LGBT, com a pauta LGBT. Na parte de trabalho, a gente precisa garantir a transversalização. Pessoas trans, para entrar no mercado de trabalho, tem uma dificuldade louca. A gente precisa que no trabalho, na área de trabalho, a galera pare para entender como fazer com que a gente comece a visibilizar as pessoas trans. E aí, qualificar, eu estou falando qualificar profissionalmente, e abrir as vagas. Com incentivo à empresa, com incentivo de tributos, o Estado tem que buscar os meios dele. Falando mais vulgarmente, o Estado tem que dar os pulos dele. O Estado que dê seu jeito, né? Exatamente. O Estado que dê seu jeito, né? E eu acho que a gente precisa disso. Eu falei da educação, hoje, inclusive, a gente tem um núcleo que trabalha a pauta LGBT dentro da Secretaria de Educação, né? Quando a gente fala SDS, a SDS tem que ter uma preocupação diferenciada com a violência pela qual a população LGBT está sendo submetida. Para quem não sabe, SDS é a Secretaria de Defesa Social. E aí, todas as
pontos que eu trouxe aqui, a gente vai turismo. A gente precisa incentivar que a gente tenha aqui boates LGBTs, hospedagens em lugares friendly. A gente precisa dar essa visibilidade. A gente precisa desse compromisso institucional. Inclusive, eu faço parte, para você ter uma ideia, Laís. Entendendo essa perspectiva e tentando colocar isso como grande pauta, eu faço parte de uma instituição chamada Instituto Enegrecer. E o Instituto Enegrecer, ele aplica compliance antidiscriminatório nas instituições públicas e privadas. A gente ajuda a partir de realização de várias ações. E quando a gente fala de compliance, só para quem está ouvindo a gente não ficar meio que voando... Eu ia, inclusive, lhe perguntar, porque eu escuto, inclusive, essa palavra, mas às vezes não entendo o que é que significa. Pronto. Programas de compliance são programas de conformidade. Ou seja, é uma forma de você botar a empresa, a instituição, de acordo com o que a lei prevê. Certo. Então, quando a gente tem um compliance trabalhista, por exemplo, a gente vai lá cuidar de tudo da parte trabalhista. E a gente faz, por exemplo, a gente chega e diz, olha, esse funcionário não está com carteira assinada. Tem que estar. Olha, esse funcionário está fazendo hora extra e tu não está pagando. Tem que pagar. Porque tem que estar de acordo com a lei trabalhista. A mesma coisa tributária. Tem que recolher tal tributo e não está recolhendo. Quando a gente fala de compliance antidiscriminatório, e o Instituto Enegrecer é especializado nisso, a gente vai lá e diz, olha, vê só, aqui na tua empresa praticamente não tem pessoas negras. Vamos fazer uma seleção direcionada para pessoas negras? Direcionada para as pessoas trans? Olha, vê só, as pessoas LGBT estão aqui, as mulheres estão com dificuldade, por exemplo, se sofrerem algum tipo de violência, de denunciar. Vamos criar um canal de denúncia? O pessoal aqui está totalmente por fora da temática de diversidade. Vamos preparar um treinamento? A gente faz 3 meses, quinzenalmente a gente entra aqui, debate. Um dia a gente debate gênero, um dia a gente debate raça, um dia a gente debate a pauta da pessoa com deficiência. A gente monta treinamentos para empresas. Vê só, o pessoal aqui está com dificuldade. A gente entra na empresa, faz um diagnóstico e diz, olha, a deficiência é essa. E aí a empresa diz, então vamos fazer tal ação afirmativa, vamos ver como é que a gente valoriza a instituição, vamos ver como é que a gente combate a LGBTfobia, o racismo, o machismo aqui dentro. Aqui está tendo grande índice de assédio. Porque às vezes até o próprio Ministério Público recebe aquela empresa e diz, você vai fazer um termo de ajustamento de conduta. Já que seu restaurante praticou um caso de racismo, um garçom seu, já que um supermercado, um segurança seu praticou um caso de racismo, você agora vai ter que aplicar um programa de compliance. O que é que a gente consegue com isso, Laís? Que as instituições se comprometam e, de preferência, se comprometam previamente. Então, acho que isso é um pouco do que a gente precisa buscar. Que as instituições se comprometam. Beleza. Para além disso, a gente, enquanto pessoa, nós, enquanto pessoa física numa sociedade, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a população LGBT. Olha, a gente precisa fazer o teste do pescoço. Quando tu chega num restaurante, quantas pessoas trans estão sentadas ao teu redor? A gente fala desse teste do pescoço. Quantas pessoas negras estão nas mesas ao redor? Se essas pessoas trans, negras, se elas estão só servindo, limpando o chão, você precisa repensar o espaço que você está. Quem você escuta, né, que é LGBT? Você escuta artistas LGBTs, músicas com bandas formadas por pessoas LGBTs que falam dessas temáticas. Quem você está lendo? Você lê questões com a pauta LGBT? De quem você está comprando? Qual é o mercado que você está ajudando a crescer? É o de pessoas LGBTs, é de pessoas negras, é de pessoas com deficiência? Ou em empresas, muitas vezes empresas, né, com grande porte econômico, e muita gente diz, eu nem conheço ninguém trans, eu nunca nem tive que ter contato. Reveja o seu entorno, porque as pessoas trans existem, as pessoas negras existem. Aí eu preciso repetir, né, trazer o meu querido amigo Tiago, né, do Futuro Black, que diz, não naturalizem as nossas ausências. Se a gente não tá nesses espaços, aí segue Dani, né? É porque as pessoas brancas, é porque as pessoas héteras, é porque as pessoas sem deficiência, é porque as pessoas precisam rever os seus privilégios. Se a gente não tá nos altos cargos, não é porque a gente é incompetente, é porque nos falta oportunidade. Se a gente não tá ganhando os maiores salários, né, não é porque a gente não tem competência, é porque a gente tá faltando oportunidade. E aí, Lai, não tem como deixar de falar que esse ano é um ano estratégico, porque dos espaços de poder que a gente tem, os principais são aqueles compostos por mandatos. Então, meu amigo, minha amiga, que estiver ouvindo a gente, vote com consciência. O problema do Brasil é que mulher
mulher não vota em mulher, LGBT não vota em LGBT, negro não vota em negro, pessoa com deficiência não vota com pessoa em pessoa com deficiência. E a gente precisa acabar com isso. A gente precisa fazer desse parlamento mais popular, ter a cara do povo. A gente precisa que esse executivo seja mais popular, tenha a cara do povo. E a gente precisa que a nossa pluralidade, que a gente tanto debateu aqui, diversidade, pluralidade, ela esteja representada nas cadeiras do parlamento. A gente não pode ter, nas cadeiras do parlamento, a gente precisa estar com as canetas dos juízes, das juízas, para dar as sentenças. E a gente precisa das canetas da gestão para poder garantir as políticas afirmativas pelo Estado. Então, é nessa perspectiva que a gente pode ajudar bastante essa luta. É vivendo, né, uma vida um pouco mais inclusiva, nos autorizando a vivenciar essa diversidade nas artes, no trabalho, na família, na roda de amigos, e só vivenciando essa diversidade e dando espaço para conhecer, para conviver e para aprender como respeitar, é que a gente vai construir uma sociedade cada vez mais justa e com equidade para todas e todos, nessa perspectiva de garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, você que está nos ouvindo, depois dessa aula de Daniel e de Manuela, ao longo do nosso podcast, e agora também dando dicas de como todas as pessoas podem ajudar a combater a LGBTfobia, não tem mais desculpa. E vamos acabar com essa história de que combate a LGBTfobia só diz respeito a pessoas LGBT, né? Então, assim como combater racismo, combater machismo, combater violência contra a mulher, combater feminicídio, isso é uma responsabilidade de toda a sociedade. E a gente precisa estar atento e atenta a isso e fazer isso na prática. E antes, a gente tá chegando já ao fim, mas chegou a hora agora do nosso Pegando o Bigu, que é o espaço que a gente abre aqui no podcast para falar e para demonstrar um pouco de ações que estão rolando na universidade que tem a ver com o tema que a gente tá debatendo aqui. E quem pega carona com a gente hoje é o Núcleo de Políticas LGBT da UFPE. Vamos conhecer. Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, como vão vocês? Eu me chamo Diego Germano e atualmente eu sou coordenador do Núcleo de Políticas LGBT da UFPE. O NLGBT foi criado em 2020 com o objetivo de planejar, coordenar e desenvolver ações afirmativas para a comunidade LGBTQIA+, que frequenta a nossa universidade. A gente atua em áreas muito diferentes, desde a sensibilização por meio de palestras sobre gênero e sexualidade para os profissionais que atuam na universidade, ao acompanhamento dos processos do uso do nome social, que é um direito garantido às pessoas trans, travestis e intersexo da nossa universidade. A gente atua também diretamente com outros aparelhos de assistência da universidade, como o Núcleo de Assistência à Saúde do Servidor e do Estudante, os CEAPs, o Espaço Trans e a PROAS, com o objetivo de articular uma rede de apoio psicossocial para a nossa comunidade. Em 2021, a gente atuou diretamente com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE para a elaboração da Resolução 17/2021, que reservou 30% de vagas de todos os programas de mestrado e doutorado para uma série de grupos minorizados, dentre os quais estão incluídas as pessoas trans, travestis e intersexo. Se você quiser saber mais um pouco sobre o Núcleo LGBT, você pode nos seguir nas redes sociais, @NLGBTUFPE, ou entrar em contato conosco pelo e-mail nucleo.lgbt@ufpe.br ou por telefone 2126-3101. Até mais. E antes da gente ir embora, aproveitando já o gancho de Manuela ali na fala dela de que quantos artistas, quantos livros, quantos autores e autoras LGBT você consome, agora chegou a hora da gente te dar dicas também. Não vai ter mais essa desculpa de dizer, eu não conheço. Chegou a parte do nosso episódio em que a gente dá dicas de conteúdo, onde você que está nos ouvindo pode saber um pouco mais sobre esse tema da diversidade. A gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas trazerem também. Então, eu já quero pedir as suas indicações, Daniel, por favor. Então, vamos lá, né? Pegando esse gancho de pessoas LGBTs que estão produzindo por aí. Tem uns livros que eu indico muito, que é sobre transfeminismo, teoria e prática. Esse é de Jaqueline Gomes de Jesus. Também tem Transfeminismo do Feminismo Plural, que é uma série, uma coletânea, né, de várias temáticas, que é bem interessante. Tem um que é produzido pelo Conselho de Psicologia, que eu lembrei aqui durante nossa conversa, principalmente ouvindo os relatos
movimentos, que é tentativas de aniquilamento da população LGBT. É uma cartilhazinha com experiências de pessoas que já passaram por psicólogos e psicólogas aí, que tentaram essa ideia dessa conversão sexual que não existe, né? Mas é bem interessante o livro. Esse é produzido pelo Conselho de Psicologia, é isso? Isso, o CRP. O CFP, Tá. na verdade. O Conselho Federal de Psicologia, né? Isso, Conselho Federal de Psicologia. Tem histórias do movimento LGBT no Brasil, que é um livro também. E aí, falando de filme, né, tem Alice Júnior, que é de uma atriz trans aqui de Pernambuco, inclusive, muito bom. Tem Bicha Travesti, de Linda Quebrada. E aí é isso, escutem Linda Quebrada, escutem Lineker, escute Potiguara, as travestis. Acho que tá me vindo aqui inicialmente é isso. E você, Manuela, quais suas dicas de conteúdo? Então, eu vou fazer algumas indicações básicas que eu acho que, inclusive, linkaram com a conversa e que podem ser legais. Principalmente quando eu ouvi o Renan falando do nosso relato, né? E aí ele falando que é negro e que é gay e tal, enfim. Ele falava que ele era negro e gordo, e aí Isso. sofria algumas homofobia na escola e tal, era gay, enfim. E eu não sei porquê, mas o primeiro documentário que me veio na cabeça foi o Bichas. Não sei se tu já viu, Daniel, o Bichas. E assim, o Bichas, eu acho que ele traz uma força muito grande da gente encontrar nas palavras que usam para nos desmoralizar, entre aspas, uma ressignificação de fortalecimento. Então, eu queria indicar o Bichas, que eu acho que é muito legal e acho que é interessante. O Bichas, eu acho que se encontra no YouTube. O do Stonewall, eu queria indicar A Morte e Vida, de Marsha P. Johnson, que é da Netflix. E aí, assim, falar de LGBT já na revolta do Stonewall é massa, mas falar da população trans... população T naquela época, aí é onde você vê o que foi resistência. E Marcha cumpriu um papel importantíssimo. E a gente, às vezes, invisibiliza. Dentro da própria sigla LGBT, a gente invisibiliza o T. Gosto muito e recomendaria. Uma série que eu acho maravilhosa, acabei de assistir e estou feliz de ter assistido, é Pose. Pose é uma série, assim... O primeiro capítulo eu ainda assisti meio que do nada é isso, sabe? Tipo, mas assim, se mantenha, porque ele traz o quanto isso é importante para a população, o quanto principalmente a gente viaja muito nessas apresentações, né? De transformistas, desses artistas, né? Que são muito... E é lá em Pose a gente consegue entender muito desse mundo artístico que envolve essa questão de gênero. E como eu não poderia deixar, né, até pelo meu lugar de fala, eu queria indicar um filme de lésbicas, que eu acho que é importante, que é Elisa e Marcela. Não é um filme, né? Elisa e Marcela, é isso? Elisa e Marcela, e também está na Netflix. Não é um filme, né, lá tão feliz, é um filme de resistência, é um filme de luta, mas é um filme romântico, é um filme muito fofo, é um filme que eu gosto muito. E acho que ele é bem feito, ele consegue nos prender, consegue nos trazer um pouco das dores e delícias de viver uma relação com outra mulher num período onde a gente, de fato, não tinha nem o mínimo de direito de existir. Então, assim, ele vai trazer muita coisa. Enfim, essas são algumas recomendações que eu acho que são bem importantes. Perfeitas. E a gente também tem as dicas aqui do Desteoriza, eu trouxe algumas. Primeiro é uma série chamada Cristina La Veneno, está disponível na HBO. Ela conta a história da vida de Cristina Ortiz Rodrigues, que é uma mulher trans, que foi a mulher trans mais famosa da Espanha. E a série aborda desde o nascimento até o estrelato dela na TV e o auge da fama. Mostra também essas vivências e os desafios dela na vida enquanto mulher trans. A outra indicação, o cantor Getúlio Abelha, que é um artista LGBT, cearense, performático. Tem um álbum incrível chamado Marmota. Canta muito forró, pop, música regional, então já participou até do Hack Beat aqui no Recife, que é um festival famoso. A terceira indicação é o perfil de Robionce Lima no Instagram, @Robionce Lima, Robionce BEY, né? É a primeira advogada travesti de Pernambuco, publica muito conteúdo sobre política e movimento LGBT, então é @Robionce Lima, esse B é BEY, tudo junto. É o perfil do Instituto Transviver,
que é uma ONG, que é uma casa cultural de acolhimento, em especial de pessoas trans em situação de vulnerabilidade, mas que também acolhe pessoas lésbicas, gays, bissexuais, enfim, e as demais identidades de gênero. Promove diversas ações, cursos profissionalizantes, então é o @transviver. Um filme que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é a história de 2 adolescentes de classe média que enfrentam preconceitos e adquirem resiliência desde cedo para viverem e serem o que são. Está disponível na Netflix. Um outro filme chama Paraíso Perdido, é uma família brasileira que se junta a partir de um espaço de diversidade, de performances musicais, para viver e combater preconceitos, combater a LGBTfobia. Tem música, enfim, tem várias interpretações de artistas, de músicas de artistas como Angela Maria, Adilson Ramos, Belchior, Johnny Hooker, Reginaldo Rossi, etc. Também está na Netflix, chama Paraíso Perdido. Abrindo agora a série de livros, um livro chamado Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas, que é da maravilhosa Bell Hooks, né, da editora Elefante, salvo engano, essa última edição. Então, nesse livro, Bell Hooks nos ensina a partir dessa aceitação passiva de mentiras da vida pública, né, e que isso é fundamental para a gente resistir e combater, e que isso é fundamental para a vivência do combate à LGBTfobia. Então, Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas. Um livro chamado Não Vão Nos Matar Agora, escrito por J. Mombassa, né, ele que se coloca como uma bicha preta gorda não binária, cria do Nordeste do Brasil, foi lançado em 2021. E eu falei em John Hooker ali, né, num filme Paraíso Perdido, tem uma música que é linda, chama Flutua, é bem conhecida, é uma parceria de Lineker e John Hooker, e tem um clipe igualmente lindo e forte, tá no YouTube. Então, ela foi lançada em 2017, ela é uma produção audiovisual que revela essa violência sofrida por um casal gay masculino no centro de São Paulo, e os versos Ninguém Vai Poder Querer Nos Dizer Como Amar sintetizam esse combate ao preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. E, por último, Diego Moura, que é um artista plástico, natural de Niterói, do Rio de Janeiro, trabalha com o universo pop, universo surreal. São obras sempre cheias de muita cor, né? E ele é conhecido por trabalhar com o celular, né? A tecnologia do celular nas suas obras. Então, no Instagram é o @dedo de cor, escrito, né, o numeral 1, o M, dedo de cor, aliás, um dedo de arte, perdão, @dedo de arte. E aí nesse Instagram tem lá o link para você ir para o site, enfim, conhecer diversas obras, tem uma exposição digital, é bem legal. E é isso, essas são as indicações do Desteorize, como eu falei, todas elas, assim como as de Manuela e de Diego, e de Daniel, perdão, vão estar nos principais, nas redes sociais do Desteorize, entra lá para conferir. O nosso episódio chegou ao fim. Primeiro, eu quero agradecer demais a participação de vocês, de Daniel e de Manuela. Muito obrigada. Foi uma conversa, assim como a gente esperava, superou as nossas expectativas, né? Superou as nossas expectativas. Foi muito, eu aprendi muito e acho que é uma conversa, uma das mais importantes que a gente já teve aqui no Desteoriza. Quero agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e quero deixar aqui o espaço para vocês se despedirem, agradecerem, falarem, enfim, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês, caso queiram. Queria agradecer o convite, dizer que estou muito grato por ter compartilhado, né, esse momento aqui com vocês. Um prazer conhecer vocês também, que eu não conhecia. Estou muito feliz com esse encontro. É isso, acho que as pessoas podem me encontrar no Instagram, que é psi.danielcoelho, e no e-mail também, que é o mesmo, psi.danielcoelho@gmail.com. Bom, pessoal, queria agradecer ao pessoal do Exterioriza, queria agradecer a Laís pela leveza de levar esse debate. Queria agradecer a Dani pela parceria, né? Acho que aprendi muito contigo, Dani. Espero que a gente possa compor muitos e muitos outros. E queria agradecer a todo mundo que nos ouve, né? Porque a gente traz tanta coisa e é importante que a gente esteja fazendo essa mensagem ser ouvida e que a gente possa repensar as nossas ações, fazer a nossa autocrítica e dizer, poxa, o que é que eu estou fazendo para essa luta? Mesmo que eu não seja LGBT, você não precisa ser indígena para lutar pelos direitos indígenas, não precisa ser negro para lutar contra o racismo, não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Quero, desde já, disponibilizar minhas redes sociais. Meu Instagram é manuela.alves._, né? E o meu e-mail é manuela.adv@gmail.com. Você também entra em contato comigo. É isso, nosso episódio chegou ao fim. Quero agradecer a você que está nos ouvindo por ter chegado até aqui, te convidar novamente para você seguir o Desteoriza nas redes sociais, continuar lá vendo, né, o que a gente posta. Tem muito conteúdo para além dessa nossa conversa lá, então é uma casadinha
E aí você pode ter acesso a diversos conteúdos lá também. Não esquece de seguir a gente nos tocadores de podcast, né? E muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. E também não esquece de compartilhar esse episódio com alguém que você conhece, para que a pessoa também saiba um pouco mais sobre diversidade. Tá? Esse episódio do Desteoriza, ele foi apresentado por mim, Laís Ferreira. Teve produção minha, de Jonas Lucas Vieira e de Felipe Silva. Edição de Laura Marinho, e a gente te espera, eu e toda essa galera, no próximo episódio. Até lá!